Aya é voluntária e há anos se dispõe a atender emergências. Mas esse conflito tem um gosto amargo em relação aos outros que enfrentou. Sou voluntária na Defesa Civil há 5 anos, mas esses 5 anos foram uma coisa. O último mês foi mais difícil, até do que a explosão do porto de Beirute. A explosão do porto foi a coisa mais difícil que enfrentei na minha vida. Até testemunhei o que aconteceu recentemente. Ela teme um dia ter que trabalhar para tirar familiares da destruição. Eu poderia ter acabado tirando minha mãe, meu pai, minha irmã, minha tia, minha vizinha ou os meus amigos dos escombros. E é por isso que preciso me manter forte. Um conflito cheio de surpresas assustadoras, que deixa todos na incerteza do amanhã. Nós estamos numa guerra em curso ainda, acontecendo. Mas eu vejo que, diferentemente dos outros momentos, a intenção agora é impor ao Líbano o afastamento total da influência política do Hezbollah dentro do Líbano. Com isso, forçar o Líbano a não mais ter, dentro do seu parlamento, a presença do Hezbollah enquanto uma força política influente na região. E por que eu digo isso? Pelo foco no ataque às lideranças do Hezbollah. Antigamente atacava-se exército, atacava-se confrontos, mísseis, mas agora Israel está totalmente focado na destruição total de suas lideranças. Então, se a gente for ver para a história da guerra, quando você objetiva destruir as lideranças, é sinal que o seu objetivo é, de fato, estabelecer uma guerra total e uma aniquilação total do inimigo, não reconhecendo mais como uma força geopolítica de acordos e alianças, mas sim para sua destruição e quebra total de desconfiança para com uma possível novo ataque dessas organizações contra Israel. Com medo, muitos brasileiros pediram ajuda para sair do país. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, 7.000 pessoas demonstraram interesse em ser repatriadas do Líbano. Ele estima que 3.000, de fato, retornem ao Brasil. O avião C-330 da Força Aérea Brasileira decolou de Lisboa por volta das 7 da manhã, horário de Brasília de hoje, e está voando em direção a Beirute. É uma operação de grande vulto, será maior do que foi a operação na Palestina e na faixa de Gaza, em Israel, quando foram 1.560 pessoas aproximadamente que foram resgatadas. Nesse, as nossas projeções e expectativas são maiores. Eu me arriscaria a dizer que em torno de 3.000 pessoas estão em contato com a embaixada. A comunidade brasileira no Líbano é de 20.000 pessoas. O número de cidadãos brasileiros repatriados desde o início da Operação Raízes do Cedro chega a mais de 1.000. A logística de repatriação envolve o uso de aeronaves e de servidores da Força Aérea Brasileira e o intenso trabalho de articulação do Itamaraty, com o objetivo de organizar o resgate com segurança. É uma prática, numa situação de calamidade que pode ter origem em algum desastre natural, mas principalmente no caso de uma guerra, que governos estendam aos seus cidadãos que estão residindo naquele país, naquela zona de conflito, a possibilidade de retornarem à terra natal, justamente para atravessarem este período de turbulência e encontrarem no seu país de origem os necessários mecanismos para tentar restabelecer a vida após esta situação conflitiva. Então, o governo brasileiro, mantendo este histórico, que não é nosso somente, nós vemos isso acontecendo em vários locais do mundo. Os Estados Unidos fizeram isso várias vezes no Afeganistão, fazem isso em outros lugares onde eles entendem que existe uma possibilidade de seus cidadãos serem afetados. O Brasil tem feito isso, nós observamos isso na questão de Gaza, nós vemos agora nesta situação no Líbano, onde a população é grande, até pelos laços históricos que unem Brasil e Líbano. Não podemos esquecer que o Brasil tem aí um histórico grande de migração de
libaneses que vieram para o Brasil, estabeleceram no Brasil a sua residência, a sua vida familiar, e muitos dos descendentes agora retornaram ao Líbano para viver, também em razão das condições políticas e econômicas do Brasil, que podem ter gerado aí alguma situação de tentativa de buscar no Líbano uma vida nova. Então, a operação brasileira, nesse sentido, vai dentro deste espírito importante de proteger os cidadãos. E esta é uma das obrigações que os países têm. Por essa razão que nós temos aí, se o cidadão brasileiro se sente aí prejudicado em determinadas situações, ele pode até consultar os serviços consulares existentes no lugar onde está para ver o tipo de proteção que o Estado brasileiro oferece àquele que é o seu cidadão. Então é uma prática normal e é o que mínimo que se espera do país em que você nasceu e onde você é cidadão. Marian Hussein veio em um dos voos da Força Aérea Brasileira. Com medo do conflito, não hesitou em deixar o país. Todo mundo lá está tenso, todo mundo. Inclusive, eu ficava com receio também de vir e deixar a casa, porque a gente não sabe, às vezes podem invadir as casas, entende? Agora, tem muita gente que também chegou, os nomes deles, para viajarem, e eles estão com receio de largar a casa, inclusive minha irmã, que está para vir também, ela é sozinha, e ela está com receio de invadir a casa dela. Eu cheguei aqui com outra irmã, que tem casa aqui, né? Casa própria aqui, o filho dela. E ela também está com receio da casa. Ela é libanesa. Veio quando criança para o Brasil, onde vive até hoje. Marian contou que foi para o Líbano para o casamento do neto e passar férias, mas precisou voltar. Graças a Deus, aqui é o país onde recebe todo mundo, onde é um país liberal, e não tem preconceitos de nenhuma raça. Todo ano eu vou para o Líbano, eu vou lá passar minhas férias, 3, 4 meses, e coincidentemente esse ano nós fomos para casar meu neto, que é o filho do Omar, e eu fiquei, eles vieram embora todos, e a guerra já tinha começado no ano passado, né, 7 de outubro, e lá para cá, aí aumentou mais a guerra, e eu estava lá nesse período agora, e aí ficou muito, muito mais forte a guerra do que antes. E viemos para cá e aqui estamos, graças a Deus. Os ataques se intensificaram e a dona de casa conta que pisar no Brasil trouxe alívio, mas ao mesmo tempo, tristeza. Sentimento de alívio, né? E de rever meus filhos que estavam todos me esperando, né? E aqui o Brasil não é para mim assim surpresa, porque eu vivo aqui há 75 anos, aqui no Brasil. Então, o Brasil para mim é a minha terra, né? Marian quer voltar, mas antes ela só pede paz. Se tiver tudo em ordem, se o ano que vem não tiver mais guerra, eu estarei lá, se Deus quiser. Sabe, eu tenho a família lá, tenho minhas irmãs, meus sobrinhos, minha família toda está lá, entende? E lá é uma vida tranquila pra gente, né? Entende? Aqui tem os meus filhos, mas lá também a gente tem outra vida lá. Espero que essa guerra termine logo, ambas as partes, porque eu acredito também que o povo judeu também não está de acordo com essa guerra, né? Então é isso, a gente pede a Deus que acabe logo essa guerra e que as nossas famílias, todas que estão lá também, possam viver em paz. Assim como a libanesa, outras famílias chegaram em solo brasileiro. Com a bandeira nas mãos, mãe e filhas desceram do avião felizes. O encontro foi com o pai, que esperava com angústia pelo retorno da família. Eu dormia pensando na minha família lá, porque não adianta eu estar aqui são e salvo e minha família lá debaixo de chuva de bombas aí. Muita gente inocente que não tem nada a ver com o Hezbollah, que não tem nada a ver com nada, está sendo atingida. Tem muita gente, mais de 50 médicos já morreram, atacaram o corpo de bombeiro, atacaram escola, isso aí não está certo. Morreu um diretor de uma escola lá que o cara não tinha nada a ver com nada. Isso é muito triste, tá muito triste, de verdade. Como que você se sentiu carregando a bandeira do Líbano ali saindo do avião? Muito feliz e muito emocionado. Asmahan mora no Líbano há 7 anos, mas a escalada de tensão
a fez vir para o Brasil. Eu fui mais para criar meus filhos lá, educar, ter um ensino melhor. Mas infelizmente voltamos para o Brasil, mas se Deus quiser não vai demorar essa guerra e a gente volta, se Deus quiser. Os ataques tiraram a paz da mulher e de toda a família, que precisou deixar a casa e buscar segurança em terras brasileiras. A gente sempre fica pensando na guerra que um dia vai explodir no Líbano. E esse dia chegou realmente e foi difícil, muito tenso, mas se Deus quiser a gente vai escapar disso. A gente escutava muito bombardeio, muitos ataques próximo à nossa cidade e foi uns ataques assim próximos, a gente ficava com medo até se fosse nossa cidade, porque era bem próximo, muito barulho e balançava tudo, a janela, a casa, parecia um terremoto. É difícil, não é fácil. Dias em que a tensão só aumentava, como conta Asmahan. As pessoas estão com medo que falta comida, falta medicamento, gasolina, não vai ter mais gasolina para ir até o médico para as crianças. Agora está chegando também o inverno, que vai precisar de aquecimento para aquecer as casas e para ir ao médico não vai ter gasolina, mas principalmente o alimento. A minha opinião sobre essa guerra é que tem muitas pessoas que estão morrendo, inocentes, crianças, idosas, e muita gente está sendo expulsa das casas deles, igual que eu saí da minha casa, me senti que alguém estava me empurrando na minha casa, me invadindo a minha casa. E eu saí da minha casa não é porque eu quero, é pela segurança dos meus filhos. E tá difícil a situação lá. A vontade de retornar para o país fala alto, um sonho que quer realizar em breve. Espero voltar para o meu país, voltar para minha rotina, voltar para minha casa, onde que eu tenho muitos parentes muito queridos que eu deixei lá. Ter paz, ter segurança e realizar o sonho de toda criança para ter casa, como era, e voltar à rotina de escola e ter estudo. Porque as crianças hoje em dia estão tudo na rua sem estudo. Então eles precisam de paz e de escola e estudo. Paz que todos desejam há anos e que Papa Francisco pediu aos países. Faccio appello alla comunità internazionale. Todas as nações têm o direito de existirem em paz e segurança, e os seus territórios não devem ser atacados ou invadidos. A soberania deve ser respeitada e garantida através do diálogo e da paz, nunca através do ódio e da guerra. Apelo a um cessar-fogo imediato em todas as frentes, incluindo o Líbano. Rezemos pelos libaneses, especialmente aqueles no sul, forçados a abandonar as suas aldeias. Rispettata e garantita dal dialogo e dalla pace, non dall'odio e dalla guerra. O número 2 do Hezbollah, Naim Kassem, diz que a solução para acabar com a guerra é um cessar-fogo. وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر Depois de um cessar-fogo via acordo indireto, os colonos vão poder voltar para o norte e outros passos podem ser desenhados. Mas com a continuidade da guerra, o número de assentamentos inabitados vai aumentar e centenas de milhares ou até mais de 2 milhões estarão em perigo na área. Já que o inimigo israelense mirou todo o Líbano, temos o direito, de um ponto de vista de defesa, de atingir qualquer lugar do território do inimigo israelense. ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الإسرائيلي. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que vai continuar com os ataques. Quero esclarecer, continuaremos a atacar impiedosamente o Hezbollah em todas as partes do Líbano, incluindo Beirute. Tudo isso de acordo com considerações operacionais. Provamos isso recentemente e continuaremos a provar isso nos próximos dias. Netanyahu afirmou ainda em uma conversa por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, que é contrário a um cessar-fogo unilateral no Líbano. Há um ano, Israel e Hezbollah protagonizaram duelos diários de artilharia, que escalaram para uma guerra aberta nas últimas semanas. Macron pediu a Israel
para acatar as decisões da ONU e disse em uma reunião de gabinete que Netanyahu não deve se esquecer que seu país foi criado por uma decisão da ONU. O mandatário francês se referia à aprovação, em novembro de 1947, do plano de partilha da Palestina entre um Estado judeu e um árabe, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A resposta de Netanyahu a esses comentários não demorou, publicada em uma nota difundida por seu gabinete. Um lembrete para o presidente da França. Não foi a resolução da ONU que estabeleceu o Estado de Israel, mas a vitória obtida na guerra de independência com o sangue de combatentes heróicos, muitos deles sobreviventes do Holocausto, afirmou o primeiro-ministro. Essa polêmica se soma às tensões dos últimos tempos entre Netanyahu e Macron. O presidente francês defendeu a interrupção da exportação de armas utilizadas por Israel em Gaza e Líbano para pôr fim a esses conflitos. A França também denunciou os disparos israelenses contra as forças de paz da ONU no sul do Líbano, que incluem um contingente francês. A opção do governo Netanyahu parece ser a da continuidade da guerra, até por motivações políticas, como se observa desde o início, na maneira como ele tem administrado a questão, justamente em razão dos escândalos de corrupção e da própria perda de legitimidade que ele vinha acumulando no processo histórico recente. Mas o fato de o Estado de Israel haver declarado o secretário-geral das Nações Unidas, que é, de fato, no topo da diplomacia internacional, aquele responsável por encaminhar as negociações, o diplomata primeiro do mundo deveria ser o secretário-geral das Nações Unidas, ao ser declarado persona não grata, isso retira dele a capacidade de efetivamente participar do processo. Então, infelizmente, nós notamos que as partes estão muito voltadas a uma solução militar e com pouca disponibilidade, pouco desejo para resolver este conflito de uma maneira diplomática e política. Infelizmente, mais mortes ocorrerão. Difícil acreditar que qualquer troca de regime que Netanyahu tenha apregoado nos últimos tempos vai levar aí uma mudança efetiva na situação, até porque nós já observamos que trocas de regime raríssimas vezes implicam uma situação melhor do que aquela que se encontrava antes. Então, infelizmente, enquanto não houver uma decisão diplomática deste conflito, a guerra tenderá a continuar e a ser cada vez mais sangrenta. À medida que as tensões entre Hezbollah e outros grupos continuam, o Líbano se vê em um dilema. Como construir um futuro coeso em um solo ainda enraizado em conflitos? A situação do Líbano é extremamente preocupante. O país enfrenta já há algum tempo problemas enormes de administração pública. Teve um acidente muito grave alguns anos atrás com relação a alguns produtos que foram deixados no porto e que praticamente destruíram uma área muito grande da cidade. E a instabilidade política de natureza religiosa, muitas vezes, que o país enfrenta. E não há dúvida de que o conflito de Israel com o Hezbollah afeta profundamente o Líbano e todas as perspectivas que o país tem com relação ao seu futuro. E o grande desafio que o país enfrenta é justamente na questão migratória, pelo fato de que, eventualmente, muitos desses libaneses irão migrar pelo mundo e baterão aí, criarão problemas e desafios para os países europeus, que serão, sem dúvida, os que receberão uma grande quantidade desses cidadãos deslocados, não é? Em razão de toda aquela situação que nós observamos no Oriente Médio. Então, o fato é que o Líbano enfrenta aí uma séria crise. As perspectivas não são as melhores possíveis e, infelizmente, o país terá de amargar também todo o custo da reconstrução, uma vez que a destruição é devastadora
e não há necessariamente um engajamento por parte do governo Netanyahu de ajudar no processo de reconstrução. Isso gera também um impacto global, um custo global enorme que afeta os países deste confronto. Então o Líbano vai passar aí por uma série de dificuldades econômicas e aparentemente as perspectivas para o país não são as melhores possíveis. Agora se lança um olhar crítico sobre a complexidade da guerra. A busca por identidade, pertencimento e paz é uma jornada que continua desafiando a todos.